justamente num momento muito importante da nossa vida, quando meus filhos já estavam em plena adolescência, já começávamos a sentir algumas dificuldades na educação, alguns desafios maiores, porque quem nunca teve filhos adolescentes não sabe do que eu estou dizendo, mas quem já teve ou já tem, com certeza percebe uma necessidade de rever alguns conceitos quando nossos filhos estão na adolescência, não é verdade? Então, eu gostaria de que nós orássemos nesse momento, pedindo que Deus nos iluminasse nesse estudo e nos ajudasse a pôr em prática o maravilhoso plano de Deus, tá bom? Oremos então. Querido Deus, muito obrigado por tua sabedoria e misericórdia, porque tu nos ama e nos trouxestes a este mundo como um povo especial, que recebe, Senhor, um oráculo das tuas verdades, para brilhar neste mundo escuro, cheio de dificuldades, porém, onde tu escolhestes a família para ser um referencial do conhecimento, do teu amor e da tua salvação. Obrigado por o privilégio que temos de ter a tua palavra como a luz para os nossos pés e para os nossos caminhos. E agora pedimos a unção do teu Espírito, Senhor, que possamos, como pais e filhos, ser iluminados por ti e que o nosso coração se converta a cada dia a fazer somente a tua vontade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. No título que está ali na tela, nós colocamos assim: verdadeira educação, plano original de Deus. Quando nós ouvimos essa expressão, verdadeira educação, parece que se contrasta com outros tipos de educação que não são verdadeiras, certo? Que não são verdadeiros. Outras maneiras de educar que não são verdadeiras e que não fazem parte do plano original de Deus. E muitas vezes eu estudava a Bíblia, lia ali aqueles maravilhosos testemunhos dos heróis da fé e via ali, por exemplo, a educação de Joquebede a Moisés. E ele, com 12 anos, saiu para enfrentar as maiores tentações no Egito, né, como filho da princesa. E diz a Bíblia que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que as riquezas do Egito. E eu penso assim, poxa, que educação foi dada àquele rapaz, né? É uma das personagens da Bíblia que mais me impressiona, é Joquebede, mãe de Moisés. No entanto, teve também José e outros, Daniel, que foram jovens valorosos, que a Bíblia coloca assim como um exemplo forte para os nossos jovens de hoje. E eu penso que muita diferença, segundo o que descreve o Espírito de Profecia, foi a educação dada a esses jovens. Que educação especial, que os fez serem tão fortes, que suportaram as influências do mal que estavam ao seu redor firmemente. Ainda que, como seres humanos, fracos e pecadores igual a nós, eles puderam vencer as tentações para um tesouro maior, que é a cidade celestial. Isso está descrito no livro de Hebreus, capítulo 11, e nos livros do Espírito de Profecia, que não sei se você já leu, mas todos os livros, especialmente os livros da coleção Grande Conflito, e mais alguns que se referem especificamente à educação, são livros maravilhosos, maravilhosos. Quantos já leram aqui os livros do Grande Conflito? Os 5 livros, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos. Qual mais? Esqueci de um. Grande Conflito. Quantos já leram alguns desses? Muito lindo esses livros, não é? Maravilhosa. Conta a história do trajeto do povo de Deus e a condução de Deus em todos esses momentos. E com certeza, ao ler, você notou que o destaque do caráter dessas pessoas que venceram foi moldado por uma educação baseada na verdade de Deus, no conhecimento do Deus Criador, no único Deus verdadeiro. Então, o plano original de Deus vai se referir justamente àquilo que a Bíblia ensina, mas eu queria pegar aqui algumas referências específicas do Espírito de Profecia também. Quantos já leram aqui o livro Educação, que é um livro de Ellen White, inspirado por Deus e revelado à sua igreja? Quantos já leram o livro Educação? Nenhum de vocês, né? Eu também não tinha lido até poucos anos atrás. Quando eu li, e digo para você que é mãe ou pai ou vó, que tem ainda influência sobre os seus netos,
leia esse livro. Se você é jovem, principalmente, jovem, mãe e pai, é mais urgente ainda. Que tem jeito de nós seguirmos o plano original de Deus sem errar, sem colher consequências de erros que podemos evitar quando conhecemos. Então, primeira passagem, eu vou ler do livro Educação, página 30, está ali, ó. Passa para mim, por favor. Um clique só. Diz assim, ó. No mais alto sentido, a obra da educação e redenção são uma. Quando a gente pensa em educação, às vezes a gente desassocia da vida espiritual. Algumas pessoas são bem educadas, mas não são espirituais, digamos assim. Ou algumas pessoas são muito bem formadas no nível intelectual, mas não creem em Deus. Para Deus, a verdadeira educação, a educação segundo o seu plano original, é redenção. E foca, acima de todas as coisas, foca o caráter. Não um caráter bom apenas, uma boa pessoa, mas um caráter restaurado à imagem de Deus, conforme a Bíblia diz que Deus nos criou. Não diz assim, em Gênesis capítulo 1, que Deus criou o homem conforme a sua semelhança, sua imagem e semelhança. E se referindo ao caráter, especificamente, sem contar aqui a parte física, o plano da redenção e a verdadeira educação tem o objetivo de restaurar no ser humano o caráter de Deus. Por isso, educação e redenção são uma coisa só. Compreenderam? Passa mais um clique, por favor. Pode ser 3 cliques. Diz assim, a ciência, aqui ó. A ciência da verdadeira educação é a verdade que deve ser profundamente gravada na alma, que não se possa apagar pelo erro tão abundante em toda parte. Essa passagem também está no Espírito de Profecia. Eu não coloquei referência aqui, mas depois eu posso mandar para vocês. Isso quer dizer que existe uma ciência da verdadeira educação que é urgente e urgentíssimo nós compreendermos. É uma ciência, é uma doutrina bíblica. E essa doutrina bíblica precisa ser profundamente gravada em nossa alma. Eu tenho algumas outras passagens do Espírito de Profecia que eu não trouxe, o tempo não nos permite ler todas. Mas diz que a verdadeira educação, a ciência da verdadeira educação e a terceira mensagem angélica são uma coisa só. Elas são direcionadas para o mesmo objetivo. Vocês sabem que a mensagem do Evangelho precisa ser pregada em todo mundo. E além da Igreja Adventista, muitas outras denominações falam de Deus, falam da Bíblia, falam da salvação em Jesus. Mas a Igreja Adventista, especificamente, ela tem uma mensagem específica que só a nossa igreja tem, que deve ser dada ao mundo. Qual é essa mensagem? Você sabe? Deixa eu ver se alguém se arrisca a me ajudar. Isso, as 3 mensagens angélicas. Quem falou que eu não ouvi? Isso, as 3 mensagens angélicas. Essa é a nossa mensagem. Essa mensagem foi especificamente dada aos adventistas do 7º dia. E ela tem cada vez mais, cada dia que passa, mais urgência a ser dada ao mundo. As 3 mensagens angélicas, a primeira se refere à restauração da verdadeira adoração ao Deus Criador. No momento de juízo que acontece no céu, essa mensagem iniciou-se em 1844, quando nasceu o nosso povo adventista do 7º dia, e ela se estende até nossos dias, e deve ser proclamada não somente como uma verdade teórica, mas praticada na vida dos adventistas. Por isso a gente guarda o sábado. Vocês sabiam que é por isso? Nós guardamos o sábado porque nós representamos o grupo que escolheu adorar o Deus Criador. Aquele que fez os céus e a terra. O sábado é uma referência a essa adoração ao Criador que fez os céus e a terra. E que hoje realiza um juízo no céu. E que esse juízo, ao se findar, ele já terá definido quem serão os salvos e quem serão os perdidos. Portanto, há uma grande importância nesse tempo de juízo, nós, como adoradores do Criador verdadeiro, conhecermos essa mensagem, vivermos essa mensagem e restaurarmos essa prática da mensagem em nossa vida. E a mensagem da verdadeira educação tem a ver com isso. A segunda mensagem fala que caiu Babilônia.
né? Segunda mensagem angélica, eu me refiro ao Apocalipse 14. Caiu Babilônia. E ela tem filhas, né? Igrejas apostatadas que seguem as abominações ensinadas e distribuídas por Babilônia. O que é isso? É o falso evangelho que está sendo pregado no mundo e que nega a veracidade e a literalidade da palavra de Deus, incluindo a criação, incluindo a guarda do sábado, a guarda dos 10 mandamentos. E, com isso, essas igrejas que se apostataram da crença verdadeira na Bíblia, como a palavra de Deus, eles se envolveram com o espírito de demônios. Isso está na segunda mensagem angélica. E os seus ambientes, eles se tornaram covis de demônios. É a segunda mensagem angélica. Isso é uma denúncia que nós, como adventistas, precisamos alertar. Nem todos os caminhos levam a Deus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Inclusive nós que estamos na igreja adventista. Nem todos que aqui estamos vamos entrar no reino dos céus. Por quê? Há uma diferença entre adorar o verdadeiro Criador e seguir as ideias comuns do mundo. E a terceira mensagem angélica alerta que aquele que receber a marca da besta e adorar a besta e a sua imagem, esse vai estar destinado a beber o cálice da ira de Deus. Mas aqueles que não fizerem isso, eles estarão firmes, como aqueles santos perseverantes que guardam o mandamento de Deus e têm um testemunho de Jesus. E que ainda que perseguidos, ainda que proibidos de comprar e vender, ainda que apertados pela perseguição, estarão firmes e perseverantes até o fim. E o que tem a ver a verdadeira educação com essa terceira mensagem angélica? O que tem a ver? No capítulo 18 de Apocalipse ainda diz que esse anjo vai iluminar o mundo todo com a glória de Deus. Enfim, um estudo mais profundo sobre o livro de Apocalipse vai entender que toda essa glória e que toda essa revelação do povo de Deus, essa firmeza, essa perseverança no guardar os mandamentos de Deus, tem a ver com caráter. Com um caráter forte, igual o caráter de Daniel, igual o caráter de José, igual o caráter de Moisés. Compreenderam? A verdadeira educação tem a ver com isso. E essa ciência, essa maneira de vivê-la, tem a ver conosco em nossos dias. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, e todos os soberbos, e todos que cometem perversidade, serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Essa mensagem do primeiro e segundo verso de Malaquias, ela se refere à terceira mensagem angélica, inclusive, que diz que os que adoraram a besta, a sua imagem, se queimarão para sempre. Serão destruídos pelo fogo. Lembram? E aqui também diz que aqueles que não se convertem, né, que cometem perversidade, esses também terão o mesmo destino. Mas, versículo 2, nós que tememos o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, ou seja, receberemos a glória do sol da justiça, que é o caráter de Jesus em nós, trazendo salvação em suas asas. Mas o versículo 4 agora. Vamos lá embaixo, versículo 4. Diz assim: lembrai-vos de quê? Da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Está falando da lei de Deus. Aqui está falando um tempo, não é do passado, gente, é um tempo lá no futuro. Está falando aqui antes de que venha o dia do Senhor, da volta de Jesus. Versículo 5. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que esse profeta vai fazer? Versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa mensagem se refere a uma restauração do que, irmãos? Uma restauração do relacionamento
familiar. O que nós temos falado durante essa semana toda. Essa profecia se refere que haverá uma reforma especial na família, nos relacionamentos familiares, entre pais e filhos, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para que haja salvação para essas famílias, e Deus não destrua e não fira a terra com maldição. Compreenderam? O objetivo da família é abençoar, ser abençoado e com a sua bênção abençoar o mundo, para que Deus não fira a terra inteira com maldição, a esperança que haja essa obra do profeta Elias na vida de cada família. E essa obra se refere à obra do Espírito Santo, que devemos fazer nesses nossos tempos. As cenas finais destes perigosos tempos, importa ser consumada a obra de preparar um povo de caráter semelhante ao de Cristo, e que seja capaz de subsistir no dia do Senhor. Agora, quando está para começar a grande obra de julgar os vivos, deixaremos que se apodere do coração ambições profanas, levando-nos a negligenciar a educação para satisfazer as necessidades nessa época de perigo? Olha que pergunta séria. Diante dessas cenas finais da história, quando está prestes a concluir a volta de Jesus, nós deixaremos que se apodere dos nossos corações ambições que nos atrapalhem de nos preparar nessa época de perigo? Versículo, agora a última parte. A ciência da verdadeira educação é a verdade que deve ser profundamente gravada na alma, que não se possa apagar pelo erro tão abundante em toda parte. Compreenderam porque é muito importante entendermos, está em Testemunho para a Igreja, volume 6, página 131. Pode passar. Qual que é a verdadeira educação? Como ela se procede? Passa para mim, por favor. Deus escolheu Israel para ser uma bênção para todas as famílias da terra. E no livro Educação, página 33, diz que em Israel, no povo de Israel, assim como também no Éden, a educação centralizada na família, era centralizada na família. E assim Deus provia as mais favoráveis condições do caráter. Então, qual era o instrumento de Deus? O melhor instrumento de Deus para o desenvolvimento de um caráter cristão era quem? A família. Repitam comigo. Qual era o melhor instrumento de Deus para a restauração do caráter? A semelhança de Deus. Era quem? A família. Isso foi desde o Israel, inclusive no Éden. Olha só o que eu coloquei aqui. Educação, página 20. O método de educação instituído ao princípio do mundo deveria ser para o homem um modelo durante todo o tempo subsequente. Portanto, lá no Éden, Deus instituiu uma maneira de educar. No povo de Israel, Deus instituiu uma maneira de educar. E esse método, esse plano, deveria ser levado pelo povo de Deus por quanto tempo? Até o Velho Testamento? Até a vinda de Cristo? Até os tempos antigos? Ou inclui os nossos tempos modernos? Ou pós-modernos? Diz aqui todo o tempo subsequente. Mais duas passagens importantes. Passa para mim, por favor. Para nós, bem como para Israel antigo, o êxito ou o sucesso na educação depende da fidelidade em executar o plano de quem? Do MEC? Não, o plano do Criador. Aqui, próximo. Conquanto haja diferentes graus de desenvolvimento e manifestações diversas de seu poder para atender às necessidades dos homens nas várias épocas, a obra de Deus em todo o tempo é qual? A mesma. O mestre é o mesmo. O caráter de Deus e os seus planos são os mesmos. E com ele não há mudança nem sombra de variação. Portanto, vamos entender o que é o plano de Deus original. Porque para nós agora é outro? É outro, sim ou não? É o mesmo? Vamos relembrar o Éden. Como é que era o Éden? O livro Educação, como que eu referi no início, eu estou estimulando vocês a lê-lo, viu? Tem um capítulo especificamente sobre a escola do Éden. Como era a escola do Éden? Primeiro o ambiente, vamos relembrar aqui. Como é que era o ambiente do Éden? Quantos prédios tinha lá?
Quantas salas de aulas? Quantas lousas? Quantas cadeiras? Como é que era o ambiente do Éden? Natureza. A sala de aula era natureza. O jardim. Quem era o professor? Próprio Deus vinha todos os dias dar sua aula. Ele vinha. Qual era o livro que ele estudava? Então, qual o livro que ele abria diante de Adão e Eva? O próprio livro da natureza. E então ele, como professor, vinha e ensinava as verdades eternas. Eles nasceram perfeitos, mas eles tinham propensão para dizer sua criatividade, seu caráter, seu amor durante toda a eternidade. Eles foram criados assim. E o próprio Deus era o seu professor. O serviço fazia parte o serviço alegre e abnegado, o trabalho com a terra, o cuidado com o jardim, com os animais, era o meio de desenvolvimento para que Deus proveu para que eles vivessem felizes e supridos de todas as bênçãos necessárias. O trabalho, vou perguntar para vocês, foi um castigo depois do pecado ou já foi dado ao homem antes do pecado? Que trabalho foi? Dos melhores, né? Deus deu um escritório lindo para Moisés, ou para Adão. Foi assim? Ele deu o trabalho com a terra, trabalho de agricultura. E ele disse, olha, esse é o melhor meio para você ser feliz e desenvolver as suas faculdades físicas, mentais, intelectuais, né? E espirituais. Deus colocou Adão e Eva diretamente em contato com a natureza, desfrutando das obras das mãos do Criador. E ali eles tinham a propensão para desenvolver o seu caráter de forma extraordinária cada dia. E o mesmo trabalho, e esse abnegado, cuidando dos animais da terra, faria com que eles fossem felizes para sempre. Depois disso, veio o pecado, já veio o sofrimento junto com o trabalho, já veio outras coisas que não era plano de Deus. Ainda assim, Deus continua com o mesmo plano original, de restaurar o caráter do homem, através do trabalho, da natureza, dele como professor, ensinando diretamente ao homem, agora incluindo a sua defesa contra o mal. Passa para mim, por favor. Agora, como era a educação em Israel? Um exemplo aqui em Israel. Eu botei só um trechinho aqui para a gente ler. Diz assim, ó, os homens que se apegaram aos divinos princípios, ou plano original de Deus, eles moravam entre os campos, ou eles moravam nas cidades? Aqui está dizendo que eles moravam como? No campo, vida livre, independente, trabalho, estudo e meditação. Eles tinham tempo para isso. Eles não eram ali dependentes de um sistema, de um patrão, de uma empresa. Eles tinham a sua subsistência da terra. Então, eles viviam ali uma vida livre. E nessa vida livre tinham esse tempo para trabalhar, para estudar e para meditação. Inclusive, eu estudando um pouco sobre a cultura do tempo de Israel, né, do povo de Israel, eles tinham durante o ano quase 3 meses de férias. Sabiam? Porque eles tinham um planejamento de plantação que era muito eficiente, dado por Deus. E eles tinham 7 festas para participar durante o ano, festas religiosas. E eles tinham um ano entre 7, que eles não trabalhavam o ano todo na terra, né, plantando. Eles colhiam, claro, eles comiam daquilo que tinham preparado durante os 6 anos anteriores, mas eles tinham um tempo especial para educar os seus filhos, intensivamente. E todo o planejamento de Israel proporcionava para eles não uma vida escravizada ao trabalho. Apesar de diligência no trabalho, nos momentos importantes do ano, eles tinham uma vida que podiam ter uma plena comunhão com Deus e ainda assim dar atenção à educação dos seus filhos. Diz aqui, aprendiam acerca de Deus e ensinavam aos seus filhos a respeito de suas obras e caminhos. Outra passagem, Educação, capítulo 33, passa aí para mim. Os que se afastavam de Deus, eles construíam cidades, buscando luxo e o vício, o que hoje são o orgulho e a maldição do mundo, está comentado lá no livro Educação, página 33. Quer dizer que as cidades não eram um plano de Deus. Não. Mas, não quer dizer que hoje é proibido morar em cidades. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando do plano original
de Deus. Quem foi que criou a cidade? A Bíblia fala que Nimrod, que era neto de Caim, se eu não me engano, ele foi um dos grandes construtores de cidades. E o objetivo deles, ao edificar as grandes cidades, uma delas foi a própria Torre de Babel, era exaltar o seu nome e o nome dos construtores. E eles faziam isso porque descriam em Deus e em suas promessas. Eles rebelaram contra Deus. Caim foi o que construiu uma cidade também, está lá em Gênesis capítulo 4, tá? Versículo 17. Aqui na primeira passagem é Gênesis capítulo 10, versículo 8, 10 e 11, se não me engano. E em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Caim diz que ele criou a primeira cidade, colocou o nome do filho dele, que era Enoque, se eu não me engano. E Ló, ele já seguia a cultura de Abraão, morava nos campos, pregnava com Abraão, conforme Deus havia pedido, mas em um momento da vida dele ele decidiu fazer diferente. Separou-se de Abraão e foi morar perto de onde? De Sodoma. Nós conhecemos a história, resumidamente. Ele não foi morar dentro de Sodoma, ele ia morar só mais ou menos próximo de Sodoma, porque ele sabia, a Bíblia diz que ele sabia que os sodomistas eles eram muito rebeldes contra Deus. Mas conforme as necessidades foram apertando, ele muito próximo da cidade, seus filhos, quem sabe queriam estudar numa escola melhor, quem sabe queriam arrumar um emprego melhor, passaram a morar dentro da cidade de Sodoma, apesar de não ser um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual dos seus filhos. E o que aconteceu, sabemos o resultado. Ló perdeu a sua família para o mundo. Quase ele mesmo foi morto na destruição da cidade. Saiu apressadamente, com dificuldade de abrir mão dos seus bens, das suas coisas que tinham na cidade. Mas o anjo tirou dali para que ele pudesse ser salvo. E a sua esposa perdeu-se por causa disso, do seu apego a Sodoma e as coisas que ali estavam. E as suas filhas, ainda que fugiram com Ló, levaram consigo a perversão dentro da mente. Segundo o Espírito de Profecia diz que é por contemplarem o mal. Contemplaram tanto o mal que o mal virou normal. Não tinha nada a ver, nada demais dormir com seu próprio pai para engravidar e dar continuidade à sua descendência. Compreenderam? Então, não digo para você que é pecado morar na cidade. Apenas queremos ressaltar que a maldade, a contemplação do mal, o envolvimento, a proximidade do pecado trouxe danos sérios à família de Ló. Trouxe danos sérios à salvação da sua família. Vamos agora ver o exemplo de Jesus. Passa para mim, por favor. O exemplo de Jesus. Jesus, quando ele nasceu numa estrebaria, lá na cidade de Belém. E logo o anjo instruiu que ele tinha que sair dali devido à perseguição. Ele foi para o Egito. E pouco tempo depois ele voltou ainda pequeno, né? Ele voltou para a cidade de Nazaré. Você lembra, amor, quantos habitantes de Nazaré que a gente estudou essa semana? Acho que era 200. Era um pouquinho, muito pouquinho. Acho que era muito pouquinho habitantes. Eu não me lembro quanto exatamente, mas eu acho que era cerca... Não sei se era 200 ou era 2.000 habitantes. Era uma cidade era menor do que um vilarejo. Não me lembro mal. Era menor do que um vilarejo. E ele foi para ali morar nessa cidade, porém não na cidade. Olha só. A sua familiaridade com as Escrituras mostra quão diligentemente os seus primeiros anos de sua vida foram consagrados ao estudo da palavra de Deus. E perante ele estendia-se a grande biblioteca das obras criadas por Deus. Adquiriu na natureza acumulados conhecimentos científicos e com os recursos da natureza vivia para beneficiar os outros. Assim, se revelava a Jesus o significado da palavra e das obras de Deus, ao buscar entender a razão das coisas. Os seres celestiais serviam-lhe de assistentes e cultivava santos pensamentos e comunhão. Toda criança pode adquirir conhecimento como Jesus adquiriu. Anjos de Deus se achegarão a nós, pais. Nossa mente será fortalecida e o nosso caráter elevado e apurado. Então, Jesus, ele cresceu bem pequeno, como instruído pela palavra de Deus, primeiramente. Pode passar.
Maria, assim também como José, dedicavam um tempo especial de Jesus bem pequenininho para compreender as histórias do povo de Deus. Estudavam o Torá, o Antigo Testamento, e ensinavam a Jesus a importância da palavra de Deus. Tanto que Jesus, com 12 anos, foi lá no templo e impressionou os doutores. Por que eles ficaram impressionados? Por quê? Jesus frequentou as escolas de sua época. Talvez Maria e José pudessem preocupar-se, porque, nossa, ele tem que ser o grande pregador da salvação, então eu vou botá-lo no melhor das escolas. No livro Desde a Todas as Nações diz que que os pais foram instruídos por Deus que não colocassem nas escolas, porque as escolas daquela época de Jesus, dos fariseus, eram escolas que estavam carregadas de filosofias humanas, que se distanciaram das verdades da palavra de Deus, ainda que usavam a palavra de Deus, não absorviam o sentido real dela, filosofando aquelas palavras, inventavam outras maneiras de interpretar. Quando Jesus aprendeu da palavra diretamente e impressionava a sua compreensão das Escrituras, por que Jesus tinha essa sabedoria toda? O que vocês acham? Era porque ele era Deus? Sim ou não? Jesus tinha essa sabedoria da palavra de Deus e sabia explaná-la com 12 anos melhor do que os doutores da lei. Por que Jesus tinha essa sabedoria? Porque ele era Deus? Sim ou não? A Bíblia diz que toda criança, aqui, aliás, o livro Educação diz, desejar todas as nações, que toda criança pode adquirir conhecimento como Jesus adquiriu. E os anjos de Deus estarão junto aos pais para fortalecer a mente e a purificar o caráter. Compreenderam? Então, é uma educação que ele recebeu, orientada por Deus, baseada na palavra de Deus e em contato direto com a natureza. Como é que ele fazia? Ali diz que Jesus, ele aprendia conhecimentos científicos da natureza. Mas como que ele fazia isso? Como que vocês acham que os grandes cientistas adquiriram o conhecimento da natureza? Porque hoje a gente estuda a natureza nos livros, não é isso? A gente vai entender os conhecimentos científicos nos livros. Mas alguém antes de nós foi lá na natureza e aprendeu da natureza e escreveu nos livros, compreenderam? E assim hoje nós aprendemos física, química, aprendemos alguma biologia que estão descritas nos livros. Jesus, ele foi educado a adquirir esse conhecimento diretamente da natureza. E esse conhecimento, ele aprendia a aplicar os seus recursos para beneficiar os outros. E os seres celestiais o davam assistência para que ele pudesse cultivar esse tipo de conhecimento. Diz que ele procurava entender o significado das coisas. Olhava e tentava procurar a causa e o efeito. E com esse tipo de conhecimento, ele foi um dos melhores mestres que nós conhecemos. Passa, por favor. O estudo da natureza tem um poder muito grande na vida das pessoas, em geral, especialmente das crianças. Diz assim, assim, pela criação, nós devemos conhecer o Criador. O livro da natureza é um grande compêndio que devemos usar em conexão com o quê? Com as Sagradas Escrituras. Então, o primeiro conhecimento que precisamos adquirir é o conhecimento da palavra de Deus junto com a natureza. Compreender isso está em Conselho sobre Saúde, página 164. Passa, por favor. Ao estudarmos as obras de Deus, olha só a promessa. O Espírito Santo faz raiar convicção na mente. Em si mesmo, o encanto da natureza desvia a mente do pecado e das atrações mundanas. Compreenderam? Em si mesmo, a contemplação da natureza, dos encantos da natureza, desvia a mente do pecado e das atrações mundanas, para a pureza, para a paz e para Deus. Desta maneira, as faculdades mentais são fortalecidas, desenvolvido o caráter e toda a vida enobrecida. Está em parábola de Jesus. Compreenderam? Então, às vezes, eu digo para vocês, quando eu entendi um pouco mais sobre isso, eu digo, como é que a gente vai fazer? A gente morava num apartamento 7º andar, não era, amor? E nossos filhos estavam em plena adolescência. O que eles gostavam? Gostavam de internet. Eles disseram, vamos aprender a amar a natureza. Vamos aprender
a desfrutar da natureza e aprender de Deus. E um dia, na sexta-feira à tarde, terminamos os trabalhos mais cedo, depois do almoço, pegamos o carro, fomos lá para o centro lá do nosso bairro, tinha um bosquezinho assim, bem pequenininho, que ao redor dele era uma rua, eram ruas, avenidas. Tinha um bosque bem pequeno, e não vamos para lá, que é mais perto. E fomos, sentamos ali embaixo das árvores, tinha uns bancos, e ficamos um olhando para cá do outro. E agora, o que a gente vai fazer? Meu filho, minha mãe, tem certeza que a gente vai fazer isso? Quanto tempo que a gente vai ficar aqui? A gente não tinha capacidade de desfrutar daquela natureza, olhava para as árvores assim, um olhava para o outro. Sabe como que a coisa parece que não tinha conexão conosco? Não sabíamos fazer aquilo que Jesus fazia. Nossa mente não estava educada para isso, a contemplar a natureza, desfrutar daquele momento. Ainda mais que era só um bosquezinho pequeno mesmo. Mas a gente perseverou e disse, não, nós vamos tentar. Vamos continuar tentando. Vamos fazer um piquenique na beira da natureza, vamos levar um joguinho, a gente levava até Uno naquele tempo, né? Vamos brincar de Uno. Aí começamos a tentar parar de fazer isso e observar a natureza. A fazer com que a natureza fosse importante para nós, impressionasse o nosso espírito. E com isso, aos poucos, nós fomos modificando a nossa relação com o aprendizado com a natureza. Mas é interessante, muito interessante, que a natureza tem esse poder de enobrecer o caráter. Hoje nós moramos numa chácara, já tem quase 5 anos que a gente mora numa chácara, lá em BH, Belo Horizonte. Vocês imaginam isso? Nunca que eu imaginei que eu ia para uma capital grande como é, a terceira capital maior do Brasil, e conseguir morar dentro de uma chácara, 2 quilômetros de terra, da estrada de terra, dentro do bairro onde nós trabalhávamos como pastoralmente, né, no nosso distrito. E Deus nos deu esse privilégio. Hoje a gente pode acordar de manhã cedo e ir para baixo das árvores, estudar a palavra de Deus, ouvindo o canto dos pássaros, onde tem esquilo, onde tem passarinhos, tem tucanos, tem macaquinhos que nos encantam, e nós podemos hoje desfrutar das bênçãos da natureza, mas porque nos propomos a aprender ou a reaprender a educação proposta por Deus, para que o nosso caráter fosse enobrecido. Um outro ponto importante, passa para mim, por favor, da verdadeira educação, é o trabalho útil. Na vida de Cristo, nós podemos ver que Jesus, ele passou quanto tempo como um trabalhador doméstico, ajudando a sua família? Quanto tempo? Vocês lembram? Antes de Jesus sair para o ministério público, quanto tempo ele ficou em casa, ajudando os seus pais? 30 anos. É difícil entender isso, ele tinha apenas 33 anos de vida. E 30 anos Jesus esteve na sua casa. Olha só o que diz ali sobre o trabalho útil. Uma das mais seguras salvaguardas para a juventude é a ocupação útil. Muito obrigado, querido irmão. Não teriam tempo para se lamentar sua sorte e nem para sonhos inúteis. Está falando aqui da juventude. Estariam em pouco perigo de formar hábitos ou associações viciosas. Se os pais estão se os pais estão tão ocupados com outras coisas que não podem manter os filhos convenientemente ocupados, o que acontece? Satanás o fará. Compreendem? Jesus, até os 30 anos, ele trabalhava em casa, ajudando a sua mãe e o seu pai na carpintaria. Até 30 anos, ele desenvolveu músculos fortes. Jesus não era aquele ser magrelo que às vezes a televisão aparenta, não. Ele era um homem forte, porque ele trabalhava com vigor desde pequenininho na casa de seus pais e na carpintaria. Diz aqui que se nós pais precisamos nos atentar a isso. Olha aqui, mente desocupada é a oficina do diabo. Está em Mente, Caráter e Personalidade. Volume 1, página 195. Então, se nós aprendermos a ocupar os nossos filhos por mais tempo, desenvolvendo neles hábitos de trabalho, vamos ajudá-los a não formar hábitos perigosos de associações viciosas que tanto tem aí no mundo, e principalmente nos dias de hoje, com a internet, com a mídia e outras coisas que distraem a nossa mente. Então, o trabalho útil, desde o início, desde o Éden, foi um instrumento de Deus para o desenvolvimento mental, espiritual e físico do homem. Ainda hoje é um instrumento poderoso para a salvação dos nossos filhos. Então, desde pequeno, a gente procura ensinar os nossos filhos. Mas ele vai dar mais trabalho do que ajudar.
vai jogar tudo no chão, vai molhar muito a pia, né? Vai atrasar tudo. E aí, compensa ou não compensa? O que vocês acham? A criança, desde pequenininha, deve aprender, claro, incompatível com a sua idade, né? Aprender a fazer trabalhos que possam ajudá-la a desenvolver o seu caráter. Bem pequenininho, assim, com 2 anos, será que ele já pode ajudar em alguma coisa? O que será que ele pode ajudar com 2 anos? Já pode cuidar, recolocar os seus brinquedinhos dentro da caixinha? Será que ele pode aprender com 3, 4 anos a ajudar o papai e a mamãe a cobrir a sua cama? Será que ele já pode aprender a colocar os seus sapatos no devido lugar? Será que já pode ajudar a mamãe a colocar os pregadores, né? A trazer os pregadores na hora que estiver estendendo roupa? Enfim, precisamos pedir a Deus sabedoria para desenvolver isso nos nossos filhos. Porque, infelizmente, a geração de hoje cada vez mais propensa à preguiça, negligência e ambição de ter atividades profissionais que não desgaste o seu físico. Aliás, que não se canse, que não sue, né? Vai lá somente, fica no escritório ali, quem sabe mexendo os dedinhos no teclado, no máximo, e acha que esse trabalho seria o melhor. Porém, atividade física útil, principalmente atividade ao ar livre. O livro Ciência do Bom Viver diz que muito mais valeria para a cura das almas, não somente física, mas mentais, problemas mentais, seria atividade física. Desde bem pequeno até bem velhinho. Até os senhores e as senhoras mais idosas deveriam ter atividade física, principalmente ao ar livre. Isso traz saúde. Por que traz saúde, irmãos? Por que é o melhor? Por quê? Será que alguém conseguiu perceber por que é o melhor? Isso traz mais saúde, traz mais educação? Porque está dentro do plano original de Deus. Foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou com músculo para serem exercitados. Deus nos criou para pegar sol. Por que hoje todo mundo tem que tomar reposição de vitamina D? Porque nós precisamos tomar sol. Precisamos receber essa vitamina diretamente dos recursos divinos. Mas nossos hábitos mudaram. Nossos costumes mudaram. E saímos do plano de Deus. Não somente isso, nossa alimentação, nossas vestimentas, tudo isso, hoje, conforme o costume comum das pessoas, do mundo, enfim, da sociedade, nos tende a afastar do plano original de Deus. Então, devemos retomar, rever todas essas questões. Inclusive, no livro Educação, ele trata sobre alimentação, sobre o trabalho para a vida, trata também sobre a vestimenta, tudo isso dentro desse plano original, o que a gente não vai poder repassar aqui. Deixa eu passar aqui para vocês como Jesus utilizou o seu aprendizado na natureza no seu ministério em 3 anos e meio. Passa para mim, por favor. No ensino do Salvador, por meio de parábolas, há uma indicação do que constitui a verdadeira educação superior. Olha só, a verdadeira educação superior. Cristo poderia ter desvendado aos homens as mais profundas verdades da ciência. Poderia ou não poderia? Ele era o Criador, ele conhece todas as coisas. Poderia ter revelado mistérios que têm exigido o esforço e estudo de muitos séculos para penetrá-los. Ele poderia ter feito sugestões em ramos da ciência que dariam matéria para pensar e estímulo para a invenção até o fim do tempo. Jesus poderia ter feito isso enquanto esteve aqui no mundo. Ter dado revelações grandiosas para que a tecnologia avançasse tremendamente. Mas olha só o que diz. Mas ele não fez. Não disse coisa alguma para satisfazer a curiosidade ou a ambição dos homens, abrindo portas à grandeza mundana. Passa, por favor. Em todos os ensinamentos, Jesus levava a mente do homem em contato com a mente infinita. Não atraía a multidão para estudar teorias humanas sobre Deus e suas palavras ou obras. Ensinava-os a contemplá-lo, manifestado em suas obras, palavras e providências. Então, Jesus pegava um ensino simples, o que estava visível a qualquer olho humano, e Jesus colocava isso como uma maneira de ensinar o relacionamento com Deus. Cristo não tratava de teorias abstratas, mas aquilo que é essencial ao desenvolvimento do caráter e que ampliará a capacidade humana para conhecer a Deus, aumentando-lhe a eficiência para fazer o bem. Então, 2 motivos aqui no final
dessa passagem nós lemos, Jesus tinha 2 objetivos em seu ensino. Primeiro, ele fazia com que as pessoas aumentassem a sua capacidade de conhecer a Deus. Era o primeiro objetivo da educação que Jesus dava. Conhecer a quem? A Deus como Criador. Conhecer os caracteres de Deus. Se você ler em Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz assim, ó, que as obras de Deus, ele é manifestada nas suas obras da natureza. E que nenhum homem pode ter a desculpa de que, no juízo, porque não conheceu a palavra de Deus, porque as suas características do caráter de Deus são reveladas nas suas obras da natureza. Compreenderam? Então, quando Jesus tem como primeiro objetivo em sua educação fazer com que nós conheçamos a Deus, é porque o conhecimento de Deus é salvação. Você já conhece essa passagem que diz assim, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Está em João capítulo 17, na oração de Jesus. Ele revela que a salvação, a vida eterna está em conhecer a Deus. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque esse é o objetivo principal da educação. Conhecer o caráter de Deus, conhecer o amor de Deus, porque é isso que transforma a vida humana, é isso que resgata em nós o que nós precisamos retomar, que é o caráter de Deus na nossa vida. E o segundo ponto é aumentar a eficiência para que nós façamos o bem a outros. Ali está. Tá? Jesus fazia com que as pessoas entendessem que eles têm uma função no mundo, o serviço abnegado. Assim como Cristo veio servir, nós precisamos aprender também a servir. E esse deve ser o principal objetivo da nossa educação dada aos nossos filhos. Ensinar a conhecer a Deus e a servir ao seu próximo. Não é isso que diz o grande mandamento da lei de Deus? Quais são os 12 grandes mandamentos da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, esse também é o objetivo da verdadeira educação. Qual é o método de Deus para todos os tempos? A gente já viu, né? É o mesmo método desde o início. Para nós, bem como para o Israel antigo, o êxito da educação depende de executar o plano do Criador. Agora eu queria mostrar para vocês uma coisa. Como que você e eu podemos, então, colocar em prática essa educação? Olha a primeira sugestão. Olha qual é a primeira sugestão. Sendo possível, qual é a primeira palavra? Sendo possível. Portanto, talvez não seja possível para você nesse momento. Mas deve ser um objeto de estudo para você essa possibilidade. Qual é a possibilidade? A casa deve ser fora do quê? Da cidade, está ali escrito. Passa para mim, por favor. Pode passar. Pode passar, passa. Eu esqueci de passar. Vai, passa mais um. Essa passagem, mas passa mais uma, por favor. Isso. Sendo possível, a casa deve ser fora da cidade, onde as crianças possam ter um terreno para cultivar. O pastor Bruno estava me contando uma aventura linda que ele viveu com a família dele lá no Pará, morando no meio da mata. Ele me disse, foi a época, posso repetir a sua frase? Ele disse assim, foi a época que a minha família viveu mais simplesinho. Que ele teve que esperar o tempo de ter um banheiro perto da casa, porque ainda não tinha no começo. Foi a época que nós vivemos com mais simplicidade, mas foi a época mais feliz da nossa família. Foi ou não foi, pastor? Ele me disse, né? Foi uma época de cura, foi uma época de desenvolvimento dos filhos. Nenhum lugar eles amaram tanto como aquele, porque eles cultivaram essa educação. Essa educação aqui. Diz aqui, ó, que possam ter um terreno para cultivar. Tenha cada uma delas, cada criança, um pedaço de terreno para si. E ao lhes ensinardes a fazer uma horta, a preparar um terreno para a sementeira, e a importância de arrancar toda a planta daninha, ensinai-lhes também quão importante é excluir da vida todo o costume feio e prejudicial. Ensinai-lhes a combater os maus hábitos, assim como fazem as plantas daninhas na horta. Levará tempo para se ensinar estas lições, mas valerá muito a pena. Mas você mora na cidade, não tem como ir para a horta, não tem como ter uma terra, não tem como fazer? Será que tem alguma coisa que se possa fazer para
cultivar nos filhos esse ensino através da natureza? Sim ou não? Alguém tem alguma ideia para compartilhar conosco? Alguém já viu alguma ideia possível ser realizada, por exemplo, no apartamento no 7º andar? Eu digo para vocês que quando eu aprendi sobre isso foi muito impactante para mim. Meu filho tinha apenas 11 ou 12 anos, por volta disso. E aí nós pensamos, e agora? Só tem um pedacinho assim que era uma varandinha, né, perto ali de frente para o sol, para a natureza. Nós resolvemos comprar canos de 100 e fizemos uma abertura em cima daquele cano, bem comprido, fizemos alguns que pudessem ser pendurados na parede. Eram 5 canteiros da parede, mais um comprido na beirada da varanda. E nós compramos terra, esterco. Foi muito nojento para mim no início mexer com isso. Confesso para vocês que eu não tinha menor jeito. Nunca tinha conseguido fazer sobreviver uma plantinha num vaso. Mas nós resolvemos fazer uma horta. E nós começamos a pegar minhocas. Fizemos umas caixas que era para cultivar ali o adubo natural. Pegamos a minhoca assim, com muita dificuldade. E fizemos, então, nosso minhoqueiro, onde a gente colocava ali as cascas das nossas frutas para poder virar adubo. E nós fizemos uma linda horta e nessa colhemos muita coisa dessa horta. Tinha tomateiro, tinha alface, tinha beterraba, tinha muitas coisas legais. Nós começamos assim, aprendemos assim. Para nós foi muito válido. Foi maravilhoso a gente poder ver aquela plantinha que precisava de cuidado todos os dias, que desenvolvia na nossa vida paciência, amor, carinho, tato. E tínhamos que tirar as ervas daninhas. E a gente começou a aprender lições espirituais naquilo lá. Eu, minha filha, meu filho, meu marido. E começamos a amar a natureza lá no 7º andar. E começamos a desejar, então, morar num lugar diferente, onde a gente pudesse fazer mais do que isso. E foi esse o nosso início da história com a prática disso. No sábado, olha só. Passa para mim, por favor. Se você não tem muitas oportunidades, mas no sábado deveria ser um dia especial que você teria esse contato especial com a natureza. Diz assim, o sábado, apontando sempre para aquele que tudo fez, ordena aos homens que abrirem o grande livro da natureza e rastrear ali a sabedoria, o poder e o amor do Criador. Patriarcas e Profetas, página 20. Tá? Aqui está sugerindo que nós, como famílias, deveríamos sair para a natureza todos os sábados, ter um momento especial na natureza. Ainda que nossos filhos estejam maiores. E buscar aprender, observar na natureza sabedoria, poder e amor de Deus. Será que isso nos ensinaria alguma coisa? Essa é a maneira verdadeira de guardar o sábado. Além de vir à igreja, de adorar a Deus na igreja, deveríamos ter tempo para cultivar o amor a Deus no meio da natureza. Isso é adorar o Criador. Agora, fazendo um apanhado geral de quais devem ser as nossas práticas educativas durante a educação dos nossos filhos. Além de cultivar a aprendizado na natureza, além de termos ali o aprendizado na palavra de Deus, que deve ser diariamente, deve ser, como já foi ensinado alguns outros dias aqui. Além de termos também o trabalho útil como uma atividade educativa importante, conforme o exemplo de Cristo, eu queria botar aqui para vocês qual é o plano A de Deus para os pais e para os filhos. Passa para mim, por favor. Plano A. Repita comigo, leia comigo o título geral, por favor. Plano A. Qual é o plano A? Esse é o plano A de Deus. Sempre foi assim no Éden, era assim no antigo Israel e também é assim conforme Deus pede para nós. Olha o que eu vou ler aqui para vocês. No plano divino de educação, adaptado às condições do homem quando? Após a queda, Cristo ocupa o lugar de representante do Pai, como elo conectivo entre Deus e o homem. Ele é o grande destinador da humanidade. E ele ordenou que os homens e as mulheres fossem seus representantes. A família seria a escola e os pais seriam os professores. Passando aqui. Ainda no ventre. Olha só onde começa a educação dos filhos.
ela, mãe, de cujo sangue a criança se nutre e se forma fisicamente, comunica-lhe também influências mentais e espirituais que tendem a formar-lhe a mente e o caráter. Quando isso? Mente, caráter e personalidade, página 78. Diz que quando a mãe está assim, ó, com o bebezinho dentro da barriga. Passa para mim, por favor. Isso. É que eu esqueço de pedir, porque eu passo ali, né? Então, ali, ó. Vamos repetir que vocês não leram, ó. Ela, de cujo sangue a criança nutre e se forma fisicamente, comunica-lhe também influências mentais e espirituais que tendem a formar-lhe a mente e o caráter. Quando? Quando ainda no ventre. Então, a educação de uma criança começa quando? No ventre. As influências não são só físicas, não é só aquilo que a mãe come, ou se ela fuma, que ela vai atingir o seu filhinho, não é só aquilo que ela bebe, não é só aquilo com que ela se alimenta, isso com certeza faz uma influência grandiosa. Mas mais do que isso, existem influências mentais e espirituais transmitidas à criança enquanto está no ventre. Por isso, tem o livro Orientação da Criança que diz que a mãe deve cantar, deve se manter calma. O pai tem um papel especial nessa época de prover um ambiente seguro e feliz para que a mãe possa cultivar um espírito feliz e transmitir isso a seu filho e a sua filha. E isso vai fazer toda a diferença. Eu digo para vocês porque eu vivo isso. Infelizmente, eu tive 2 gravidezes. A primeira foi assim, teve problemas físicos, eu tive problemas para engravidar, eu não podia engravidar, eu tive alguns atropelos, mas eu pude sair do trabalho e me manter em casa, foi muito bom. Mas com meu filho, eu estava trabalhando fora e tive muitos problemas no trabalho. Eu era diretora de uma escola, já imagino, diretora de uma escola não tem poucos problemas para resolver. E hoje, meu filho tem tendências à depressão, por causa da depressão que eu tive no período da gravidez. E isso até hoje é uma luta muito grande para nós como família. Eu peço sempre a Deus que nos dê sabedoria para mantê-lo feliz, mantê-lo num ambiente seguro, porque ele sente hoje coisas que ele não entendia. Eu chantei com ele, meu filho, algumas coisas que você sente hoje, infelizmente, foram coisas que eu transmiti para você durante a minha gravidez. Uai, e agora? Agora a gente vai viver colhendo algumas consequências, mas procurando obedecer o plano de Deus para que isso possa ser amenizado até a volta de Jesus. Outra coisa, até os 3 anos. Olha só o conselho para as mães até os 3 anos. Passa para mim, por favor. Mães, estais certas de que disciplinais devidamente os vossos filhos durante os seus primeiros 3 anos de vida. Os 3 primeiros anos são o tempo para vergar o pequenino rebento. As mães devem compreender a importância desse período. E é aí que é posto o fundamento. Quando? Nos primeiros 3 anos. E cientificamente, hoje eu sei que nos primeiros 3 anos é o desenvolvimento do... Como é que eu esqueci o nome? Hipotálamo. Do hipotálamo, que é justamente o centro onde se desenvolve as emoções. O medo, a insegurança, e ao mesmo tempo a segurança, a autoconfiança, a confiança nos pais, a alegria. Isso desenvolve durante os primeiros 3 anos. A criança desenvolve essa capacidade de ser feliz. O desenvolvimento emocional da criança é muito importante nesse período. Até os 7 anos, o que acontece? Passa para mim, por favor. As 2 imagens, passa de novo. Isso. As lições que a criança aprende durante os seus primeiros 7 anos de vida têm mais a ver com a formação do seu caráter do que tudo que ela aprende nos anos posteriores. Entenderam? Então, se até os 3 anos eu tenho que ensinar o meu filho a obedecer e a ter autocontrole, você sabe que criança de 3 anos gosta de desafiar a gente, né? Criança de 2 anos, você diz uma coisa, ele vai só até aqui. Aí ele vai até aqui, põe o pezinho assim e olha para sua cara. Vai ver se eu deixo mesmo, se a minha palavra é verdadeira. Ele começa a experimentar seus limites. Se você é amoroso, mas firme, você vai ensinando essa criança a obedecer. Até os 7 anos, a criança, então, coloca o fundamento do seu caráter, no geral, que vai valer muito mais do que o restante de 50 anos para frente da sua vida. Portanto, esses
Os primeiros 7 anos são especialmente importantes para a educação. E por isso, vamos ver aqui outra coisa, do 8 anos até o 10. Olha só, passa para mim, por favor. Os pais, repitam comigo essa frase. Tá ali, eu coloquei só esse pedacinho, porque tem muitas coisas para ser conhecidas sobre isso, mas eu queria que vocês aprendessem isso aqui. Ó. Os pais, leiam comigo, devem ser os únicos mestres dos filhos, até que eles cheguem à idade de 8 aos 10 anos. E agora? Isso era no tempo de Ellen White, com certeza. Isso não era no nosso tempo. É ou não é? Esse aqui é o plano original de quem? De Deus. Está escrito aqui no livro Educação, Conceito sobre Educação, página 7, e muitos outros lugares. Mas por quê? A ciência hoje explica que a criança, ela desenvolve o seu caráter, desenvolve a firmeza do seu caráter e a estrutura emocional dentro desse período. Quando se fala de 8 a 10 anos, parece que tem 2 anos aí de avaria, né? Vocês sabem que existe uma diferença entre crianças e crianças. Algumas amadurecem mais cedo, outras amadurecem mais tarde. Umas crianças as meninas, às vezes, amadurecem mais cedo do que os homens. E essa diferença também é respeitada aqui no conceito de Deus. Então, o ideal, isso aqui estou falando do ideal, é que a educação dada aos filhos seja primordialmente pelos pais. Com esses passos, exatamente. Agora, se não é possível eu manter minha criança comigo até... Deixa eu ler só mais um, passa aí, por favor. Se eu manter minha criança comigo, somente comigo, até os 10 anos. Olha só. Vê se, de novo ali, de 8 a 10 anos. Para os primeiros 8 ou 10 anos de vida de uma criança, o campo ou o jardim é a melhor sala de aula. A mãe é o melhor professor. E a natureza é o melhor livro. Mas não é um absurdo uma criança, por exemplo, de 8 anos não saber ler? Sim ou não? Será que necessariamente uma criança tem que aprender a ler na escola? Será que uma criança que é ensinada sobre a Bíblia desde cedinho, que os pais sentem com ela, leem a palavra de Deus, elas não vão aprender a ler? Eu digo para vocês que eu conheço muitas famílias que fazem educação domiciliar, que elas não enviaram seus filhos para a escola, e algumas aprenderam a ler com 4 anos, outras com 5, outras com 6, outras com 7, outras com 8, outras com 9 e outras com 10. Mas todas elas, ao aprenderem a ler, já tinham uma compreensão muito maior do mundo, das causas e efeitos, da ciência, de muitas coisas, antes de aprender a ler e escrever. E aprenderam a ler em casa, depois que elas foram para a escola. O aprendizado da escola tem muito mais muito mais significativo quando você aprende com a natureza. Por exemplo, se você aprende a causa e o efeito das coisas, quando você vai aprender a teoria na escola, você compreende muito melhor. A própria matemática, se você aprende a lidar com isso no seu dia a dia, por exemplo, você vai fazer uma receita e você ensina seu filho, me dá aí meio copo de óleo. Agora me dá 1/4 de copo de manteiga, por exemplo. E você vai ensinando isso na prática, quando seu filho vai fazer as contas matemáticas, vai fazer lá as expressões e etc., as coisas complicadas da álgebra, ele vai ter muito mais facilidade de aprender as coisas com muito mais cedo, muito mais eficiência do que aqueles que começaram a 1 mais 2 a montar as continhas na escola desde cedo. Isso é comprovado cientificamente. Eu digo isso como educadora. Sou pedagoga, psicopedagoga e trabalhava na escola com as crianças que tinham dificuldade de aprendizado. E o método para solucionar as crianças que não conseguiam aprender, o método comum da escola, era pegar essas coisas práticas, simples, do dia a dia, e fazê-las entender a coisa da causa por efeito. Entenderam? Plano B. Como que está aí o plano da escola, então? A escola em casa como professores contratados. Isso aí foi um conselho do Espírito de Profecia naquela época. Veja só. Tanto quanto possível, todos os nossos filhos devem ter o privilégio de uma educação cristã. A fim de provê-la, devemos algumas vezes estabelecer escolas no lar. Bom seria se várias famílias da vizinhança se unissem para empregar um professor humilde, temente a Deus, a fim de dar aos pais o auxílio que é necessário na educação dos filhos. Então, se os pais não conseguem fazer toda a educação necessária, aqui foi assim que surgiu as escolas adventistas, os vizinhos adventistas começaram
a reunir e contratar professores que pudessem ensinar os seus filhos algumas coisas que eles mesmos não conseguiam. E acontece que assim surgiu as escolas. Mas esse plano B, hoje é pouco praticado, porque até mesmo por causa das nossas leis. O plano C, passa para mim, por favor. Escolas da igreja. Em alguns países, os pais são obrigados por lei a mandar os seus filhos à escola. É o caso do Brasil, certo? Nós temos uma lei que nos obriga a mandar os filhos na escola. Nesses países, nas localidades onde há igreja, deve-se estabelecer escolas, mesmo que não haja mais do que quantos? 6 crianças para frequentá-las. Trabalhar como se fizesse para salvar a própria vida, para salvar os filhos de serem afogados nas influências contaminadoras e corruptas do mundo. Então, aqui ela aconselha que não devemos mandar, tem outros conselhos, que não devemos mandar nossos filhos para as escolas públicas. Nós deveríamos priorizar, fazer escolas pequenas para atender os nossos filhos da igreja. Claro que não é tão simples. Eu digo não é simples porque já houve uma época que as nossas igrejas quase todas tinham uma escolinha. Hoje existem leis, existem esquemas, sistemas que, especialmente do nosso grande sistema de escola adventistas, que nos impedem de fazer escolinhas de qualquer jeito. Né? Não é permitido. Mas essa foi uma solução de Deus. As escolas surgiram para ajudar os pais a socorrer situações tais. Nunca substituir a educação que deve ser dada aos filhos. Eu posso mandar meu filho para a escola e assim mesmo praticar a verdadeira educação? Sim ou não? Claro que eu posso. Se eu sou obrigado a mandar, não tem jeito, eu tenho que mandar meu filho para a escola. Mas eu posso reforçar essa educação usando a palavra de Deus, a natureza, essa maneira de lidar com não só com coisas abstratas, mas ensinar a educação prática, meu filho. Essa deve ser o meu empenho para que nossos filhos sejam realmente capazes de superar a educação comum por aí, especialmente na questão do caráter. E eu digo, se seu filho cultiva um bom caráter, ele também vai cultivar uma capacidade intelectual muito maior, assim como foi com José, assim como foi com Daniel, assim como foi com Moisés. Tá? E o plano D seria os internatos. Nossos internatos, passa por favor. Nossos internatos foram estabelecidos a fim de que os nossos jovens não serem levados a flutuar daqui para ali e serem expostos às más influências que abundam em toda parte, mas para que, o quanto possível, se proveja uma atmosfera doméstica em que sejam preservados de tentações à imoralidade, sejam encaminhados a Jesus. A família do céu representa aquilo que a terra deveria ser. E a família do céu representa aquilo que a terra deveria ser. E os nossos internatos, onde se reúnem jovens em busca de preparo para o serviço de Deus, devem se aproximar o quanto possível do modelo divino. Então, qual é o modelo divino? Eu me lembro que quando eu fui do internato a primeira vez, sabe para onde eu fui trabalhar? No jardim. E grande parte dos alunos iam para a horta. E grande parte do trabalho era feito de forma que nós tínhamos um trabalho, muitas horas de trabalho útil. E nós aprendíamos muito mais de Deus. As coisas estão mudando hoje. Mas o conselho ainda é que os nossos internatos, que atendem os nossos jovens, que eles devem ser preservados, sim, da escola pública mais inferior que nós temos em nossas cidades, devem ser enviados para as escolas, mas devem estar de olho como pais. Não deixar tranquilo, como se a escola fosse perfeita, mas olhar para que a educação dada aos nossos filhos seja mais próximo do modelo do céu, mais próximo do modelo divino possível. Compreenderam? Na Bíblia, a Bíblia diz que surgiu no tempo do profeta Samuel, a escola dos profetas. Foi a primeira escola, assim, que Deus orientou os profetas a abrirem. Mas essas escolas abriram porque elas deveriam atender uma necessidade que era uma falha nas famílias. As famílias falharam na sua atenção à educação dos seus filhos. E Deus, então, proveu, através da escola dos profetas, a maneira de suprir a necessidade dos jovens. Jovens de uma idade acima da idade que diz o Espírito de Profecia. Porque, prioritariamente, crianças devem ser educadas pelos seus pais. Agora, dentro da possibilidade que lhe for oferecida. Tem uma promessa muito grande que eu queria passar para vocês. Passa, por favor. Embora, em muitos sentidos, nossas instituições de ensino tenham entrado no conformismo com o mundo, embora tenham avançado passo a passo, são ainda prisioneiros da esperança.
A fatalidade não teceu suas malhas em torno de suas atividades a tal ponto que tenham que permanecer impotentes e na incerteza. Se derem ouvidos à voz de Deus e se seguirem os seus caminhos, Deus os corrigirá e ensinará e as trará de volta para a posição que Deus a destinou no mundo. Então, nossas escolas ainda, eu digo para vocês que muitas vezes estão longe do ideal de Deus. A gente vê que até mesmo nas nossas escolas adventistas a gente não aprova todas as coisas que ali são promovidas. Mas diz aqui a palavra de Deus que elas são prisioneiras da esperança. E que, por serem prisioneiras da esperança, Deus vai continuar insistindo para que elas voltem ao seu ideal, conforme o plano de Deus. No entanto, acima de todas as coisas, querida, em cima de todos os desafios que nós temos na educação verdadeira, o amor deve ser o ponto alto da nossa educação. Passa para mim, por favor. O amor deve ser o ponto alto da educação. Como assim? Eu já estou... Hoje, talvez, seu filho já esteja dando problemas. Hoje, sua filha talvez esteja mal educada. Ou você, você mesmo, como pai, ainda não tenha uma educação suficiente para garantir que seu filho vai andar nos caminhos do Senhor. Olha só qual é o conselho da palavra de Deus. Livro Educação, página 18. O amor, que é a essência de Deus, é a base da criação e redenção, é o fundamento. E se tem algo que deve ser cultivado na vida, é o amor. Isso está na palavra de Deus. Abra lá em Deuteronômio, capítulo 6. Essa é a principal base para a nossa educação em relação a Deus e aquilo que Ele nos ensina. Porque às vezes a gente pensa como pais, que tipo de educação verdadeira eu posso dar que garanta sucesso no meu empreendimento educacional? Vou dizer para vocês que existe essa receitinha. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Diz assim: amarás, pois, o quê? O Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais das tuas portas, nas tuas casas. Na tua casa e nos umbrais das tuas portas. Então aqui está falando de uma educação contínua. Uma educação que é dada por exemplo. O exemplo, ele tem muito mais poder do que as palavras. Já ouviram falar? Uma palavra convence, mas o exemplo arrasta. Às vezes você age de forma que fala tão... Sua atitude fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Já ouviram falar essas frases? Porque o exemplo aqui, a Bíblia diz que primeiro nós, pais, devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Esse amor a Deus deve ser transparente em nossa maneira de falar, em nossa maneira de agir, nossa honestidade em nosso trabalho. Deve ser transparente no nosso momento com Deus de oração. Nossos filhos devem nos ver de joelhos. Nossos filhos devem ver nossas atitudes ao enfrentar uma crise, ao enfrentar um problema. Se nós queremos que nossos filhos confiem em Deus, na hora que nós enfrentarmos um problema, qual que deve ser a nossa atitude? Nos postar de joelhos confiantemente de que Deus vai resolver os nossos desafios. Então aqui diz a Bíblia que, acima de tudo, devemos amar a Deus e dedicar-nos de toda a nossa alma, força e entendimento. E assim isso vai inculcar nos nossos filhos esse amor e essa obediência ao Senhor Deus Criador. Quando? Assentado na nossa casa, andando pelo caminho, ao levantar-nos, ao deitar-nos, no culto, no passeio, no trabalho, no estudo. E essa convivência amorosa com Deus e com nossos filhos vai, então, educá-los, como diz a palavra de Deus. Essa receita é infalível, queridos. Essa receita é infalível, porque está aqui como maneira de educar os nossos filhos. Portanto, que nós possamos entender que Deus tem esse plano delineado da verdadeira educação. Envolve muito mais coisas. Eu aconselho novamente a vocês, leiam o livro Educação. Estude na palavra de Deus os princípios que Ele quer inculcar em nós. Ensine seus filhos a amar a palavra de Deus com o seu exemplo.
a seguir o plano do Criador passo a passo. E o sucesso e o êxito é garantido conforme as promessas de Deus. Amém? Diz aqui assim: lar, um lugar de amoroso relacionamento. Satanás está fazendo os mais poderosos esforços para controlar a mente dos nossos filhos. E devemos tratá-los com imparcialidade, ternura e amor cristãos. Isso causará uma forte influência sobre eles e sentirão confiança nos pais. Será que isso é importante? Os filhos sentirem confiança nos pais? Eu pergunto para os pais: você percebe hoje que seus filhos confiam em você? Eu pergunto para os filhos: vocês confiam nos seus pais? Deixa eu perguntar aos filhos, levanta a mão, quantos filhos confiam plenamente nos seus pais? Essa primeira pergunta vocês podem levantar a mão. Agora eu vou fazer a pergunta, vocês não precisam levantar. Vocês contam tudo para os seus pais? Vocês contam tudo? Isso é confiança. Isso é segurança. Tanto para os pais, como para os filhos. Isso é uma coisa muito importante a se cultivar. A confiança entre pais e filhos. Olha só. Cerquem os filhos dos encantos do lar e do convívio com vocês. Se assim fizerem, eles não terão tanto o desejo de se unirem a outras companhias. Entenderam? Se vocês cultivarem esse relacionamento gostoso, de sentar, do seu filho poder rir, até contar aquilo que você nem gosta muito, mas ele contar para você aquilo que ele está fazendo, que ele está descobrindo. Contar para você, perguntar para você algumas curiosidades até constrangedoras. Aí você vai ver que tem segurança no relacionamento. E diz aqui que se assim fizerem, eles não terão tanto desejo de ter outras companhias, porque às vezes eles querem muito ter outra companhia, porque querem falar, eles querem se abrir, mas não confiam nos pais. Não consegue fazer os seus pais rir com ele, com algumas coisas que ele poderia rir. Meu filho vive me contando meme. E eu fico assim, meu Deus, o que tem a ver esse meme? Eu não consigo rir de tudo. Às vezes eu tento rir, mas ele diz: mãe, seu sorriso está amarelo, você não está entendendo nada, né? Eu digo: não, filho, não estou entendendo. Porque realmente às vezes é difícil, mas deve ser um esforço da nossa parte. Aprender a cultivar essa confiança. Devido ao mal que há agora no mundo, os pais devem ter cuidado dobrado em manter os seus filhos unidos ao quê? Ao seu coração. Fazendo-os compreender que desejam a sua felicidade. Esse é o meu último conselho por hoje. Então, eu acredito que nesses conselhos que nós estudamos aqui, que nessas verdades que nós estudamos aqui, foram só pinceladas a respeito de muitos detalhes da verdadeira educação. E eu gostaria realmente de insistir que vocês, pais, se sentem essa responsabilidade, leiam, busquem. Não existe outro povo mais iluminado com verdades a respeito da educação do que o nosso povo adventista. Nós temos mais motivos de ter famílias felizes e firmes e sólidas do que qualquer outro povo, porque nós temos uma tonelada de livros, de escritos e revelações de Deus, do Espírito de Profecia para nos orientar. Livro Orientação da Criança é dessa grossura assim, né? Então são conselhos preciosíssimos. O livro Educação é mais fininho, mas ali estão os princípios básicos para nosso desenvolvimento da educação. Como Nádia está falando do livro Educação, eu tenho que falar e eu gosto de dar esse testemunho. Lá em casa, nós gostamos tão pouco desse livro que tivemos que comprar 4. E encadernado ainda. 3, porque o nosso cachorro, ele comeu meu livro e eu tive que comprar um outro. Então foram 4, né? Até o cachorro queria conhecer um pouquinho. Mas, amados, esse livro é muito precioso. Eu não digo para vocês deixarem para amanhã. Quem tiver já hoje à noite. Sabe, existem muitas coisas que nós podemos adiar, que nós podemos prorrogar e deixar para depois. Mas existem coisas que são imprescindíveis para a nossa vida. E o conhecimento para o processo da formação do caráter dos nossos filhos e a restauração da imagem divina ou do caráter divino em nós precisamos começar o mais cedo possível. Essa é uma verdade presente. O que é verdade presente? É verdade para agora, não é para amanhã. Existem pontos preciosos para os dias em que nós estamos vivendo, que nós não podemos adiar. É muito triste quando depois a gente diz: que pena que eu deixei para mais tarde. Nós lamentamos, mas Deus conhece todas as coisas.
porque chegou para nós muito tarde esta mensagem. O que acontece é o seguinte: verdades que chegam hoje para nós, devemos buscar vivê-las hoje e começar hoje o processo. Então nós estamos aqui em nome de Jesus para dizer para vocês e para nós também avançarmos mais. E vocês que ainda estão agora para começar essa experiência, vá investigar, vá ler. Tem muita coisa preciosa. Anote aí, Projeto Restaure. É uma joia preciosa. O Projeto Restaure da família Bazan, que parece que tem alguns outros sugeridos na internet, mas Projeto Restaure Família Bazan. Eles desenvolvem vários materiais de orientação para as famílias importantes, né? Inclusive alertando contra alguns perigos de você tomar atitudes fora de um contexto legal, de alguma coisa que realmente vai te dar um respaldo de resposta melhor. E nós queremos que todas as famílias hoje, nós participamos de um chamado Family Camp, que são encontros de famílias que gostam de conhecer mais da verdadeira educação. Tem grupos de estudos, e todos os estudos são baseados na Bíblia e no Espírito de Profecia. Por que é importante? Porque, para mim, especialmente, eu tentava fazer muitas reformas na minha vida, pessoalmente. Reformas de alimentação, reforma de vestuário, mas algumas coisas não faziam muito sentido para mim. Mas a partir do momento em que eu aprendi mais da verdadeira educação, e todo o contexto de restauração do caráter de Deus, inclusive relacionado com as mensagens angélicas e o livro de Apocalipse, eu entendi melhor como se encaixa todas essas coisas dentro do plano de restauração do caráter, que é o plano original de Deus da verdadeira educação. Para mim fez tudo muito sentido, até mesmo as doutrinas do santuário, doutrina do sábado, a doutrina da imortalidade da alma, né, ou da mortalidade da alma, melhor dizendo. Todas as doutrinas bíblicas me fizeram maior sentido ao compreender a ciência da verdadeira educação. Vou fazer a oração, mas eu queria dizer, todo grande desafio precisa ser com os pés no chão e de forma racional, ok? Entendo muito bem os perigos de tomar algumas decisões radicais sem estar realmente firmado ali de forma equilibrada. Então a oração, a busca de Deus faz a grande diferença. Bondoso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra é impressionante. Porque a tua palavra, através do dom profético, também é impressionante. E como ninguém, nós temos a direção para sermos felizes. De forma sólida, equilibrada, o Senhor trabalha com as famílias. Aqui estamos, Senhor, desejosos de aprender cada vez mais. Acima de tudo, a te amar, a amar a nossa família e a obedecer o Senhor. Toma cada família nesta tarde e batiza, Senhor, com a presença do poder do Espírito, para que nós, cheios do Espírito, possamos viver as perspectivas da eternidade, no nome de Jesus. Amém. Amém.